Eu sou grata ao Senhor em participar do projeto da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Eu creio que esse tempo será breve e que logo estaremos juntos para cultuar ao Senhor. Bom dia, graça e paz. Bom podermos estarmos juntos mais uma vez nesse momento tão importante, tão real, embora seja virtual. Sou grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por esse tempo de poder compartilhar a palavra, de ver famílias caminhando junto com a gente, nosso grupo base se formando, nosso grupo ou nossos relacionamentos aumentando aqui na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida e que bom que você está participando com a gente desse momento. Se você está aqui no chat, está vendo essa transmissão ao vivo, essa estreia, deixa aqui o seu bom dia, seu graça e paz, de onde você é, qual cidade que você mora. E se você conhece alguém aqui de Curitiba, eu quero te incentivar, te encorajar você a enviar o link dessa transmissão para outras pessoas. Nós estamos dentro da série chamada O Manifesto. Este é o segundo episódio do Manifesto, dessa série que tenho abordado no Evangelho de Jesus, de acordo com João. E hoje nós iremos falar sobre Cristo, o Jesus do Senhor, do céu, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João 8, versículo 2. João, capítulo 8, versículo 2. E depois eu lerei João 8, versículo 12. Então nós leremos 2 versículos e quero ter uma palavra de oração e vamos expor esse texto e ver aquilo que nós iremos ser guiados, confortados e confrontados pelo Senhor nessa manhã, ou tarde, ou noite, madrugada, no momento que você estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Diz assim, João 8, 2, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Versículo 12 diz assim: de novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse domingo. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas canções, obrigado, Senhor, pelas participações. E eu quero te pedir, Pai, seja com todos nós aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Cada família, cada pessoa que tem ofertado do seu tempo, dos seus recursos financeiros. Obrigado, Deus, por cada criança presente, cada adulto, os juventude, os jovens da igreja. Muito obrigado, Deus, por cada um. Pai, eu oro por cada pessoa, cada espectador, cada ouvinte, Pai, e participante dessa plantação, dessa igreja, ainda que de forma distante, ainda que de forma virtual. Abençoa, Pai, o teu povo. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste episódio, nós chegamos à segunda grande autorrevelação do próprio Jesus, do próprio Senhor. Ele vai dizer ou ele vai manifestar. É o grande manifesto do Cristo de Deus acerca de si próprio. Ele agora não está mais naquele momento como compartilhamos no primeiro episódio dessa série, mas é algo semelhante com aquilo, porque toda a vida e toda a trajetória de Jesus, ela parte de um princípio de ensinamentos.
de discipulados, de Jesus conversando com pessoas, seja um grupo menor, um grupo pequeno ou um grupo maior. Mas ele sempre quer mostrar para aquelas pessoas quem ele é, quem Deus é, a sua obra, a sua missão e o reino do seu Pai. Tendo isso na nossa mente e no nosso coração, o contexto daquilo que nós lemos aqui, ou do capítulo 8, é exatamente o local ou o momento em que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, uma mulher é pega em flagrante adultério, alguns homens estão levando ela para Jesus e chama a atenção o que Jesus está fazendo. Jesus ele está ensinando o povo. O povo se reuniu em volta dele, as pessoas estão cercando ele e agora Jesus começa a ensinar de novo e novamente para essas pessoas. Jesus ele é interrompido por aquele fato inusitado da mulher adúltera e então ele para de ensinar o povo, ele se encurva e começa a escrever em terra. As pessoas fazem perguntas para Jesus de forma com que ele fosse pego em alguma inconsistência doutrinária, teológica, e então ele responde para aquelas pessoas de uma forma muito sutil, de forma com que aquelas pessoas fogem da presença daquela mulher que estava em erro, em pecado, e agora Jesus, olha, ele se endireita e ele vai responder àquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Se eles não te acusam, eu também não. O perdão alcança a vida daquela mulher. Então Jesus, que fora interrompido por aquele episódio, agora volta-se novamente para a multidão. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. Jesus ele aparece novamente no templo. Jesus ele se endireita para responder à mulher. Depois ele se inclina novamente. Depois ele volta então a responder às pessoas, ao povo, aos discípulos, à multidão que o está cercando. A primeira coisa que eu vejo nesse trecho, nesse versículo que li, é que o discipulado é uma coisa presente na vida de Jesus. Essa arte de ensinar ou de fazer discípulos de acordo com aquilo que ele é. Porque ele é o mestre por excelência. Ele é o mestre na abundância e na completude de que há nesse termo. Aquele que é o ensinador, aquele que é a referência, aquele que é o modelo, aquele que é o padrão. Os ensinamentos de Jesus eram para os discípulos, mas também era para a multidão. Ele era e é a luz do mundo, para todo o mundo. A mesma forma como Jesus ele trata com ele trata com as outras pessoas também. Os seguidores são muitos e de vários lugares e afluem de todos os cantos para poder estar perto, para poder seguir Jesus e ouvir dos seus ensinamentos. A divisão entre os judeus e aqueles que não eram judeus se devia, claro e óbvio, é por isso que muitas pessoas vinham, por causa da cegueira espiritual. Havia uma cegueira, havia algo que impedia aquelas pessoas de ver, de enxergar aquilo que somente por meio de Cristo eles poderiam ver. Esses seguidores curiosos estavam próximos a Jesus porque, de fato, a inclinação deles era para o mal, a sua visão era trevas e então eles queriam algo mais. Cristo vai dizer que ele é a luz do mundo e na escuridão, em trevas, em meio às trevas, não é possível ver Deus, ou Deus não é possível ser conhecido, porque Deus ele se revela sendo luz da maneira que ele quer, para quem ele quer. Havia ali então uma luz, houve uma luz que tinha sido prometida.
Não era uma luz qualquer, não era uma luz como nós temos aqui agora, que compõe um ambiente, que faz com que a gente proveja uma boa imagem. Não era uma luz que acaba. Era uma luz que realmente iria mostrar, iria dar para eles um vislumbre daquilo que é eterno. Aquele que segue Jesus, então, emerge da escuridão caótica como um mundo do princípio. E o mundo aqui do princípio é de fato aquele lá do Gênesis, do início de todas as coisas. Uma terra que era sem forma e vazia, que era caótica, era o caos, não tinha nada. Então Jesus ele cria a luz, Deus, Espírito, a Trindade cria a luz, cria todas as coisas e começa a trazer organização, ordem, disciplina. Essa luz é que havia sido prometido, essa luz é que estava se mostrando agora para aquelas pessoas. Então, se existe a necessidade de uma luz, é porque então havia trevas espirituais. A promessa de nunca mais andar nas trevas só pode ser aceita por aqueles que aceitaram que não tem luz própria. Essa promessa só pode ser vivida por aqueles que entendem que a luz não é de si, mas vem do Senhor, provém do Senhor Deus. Com essa introdução, passando bem rapidamente sobre esses pontos, os seguidores, o discipulado, o Cristo que é a luz do mundo, a luz prometida diante de trevas espirituais, é que eu quero mostrar e apresentar alguns pontos, algumas partes que chamam a atenção nesse versículo que li. Vejam só, a primeira delas é a afirmação de Jesus, o manifesto de Jesus para aquelas pessoas. Elas ainda não entendiam. Na verdade, eles não entendiam porque não enxergavam. E não enxergavam porque a sua visão era totalmente nula. Havia trevas espirituais, havia uma cegueira espiritual sobre aquelas pessoas. E elas jamais entenderiam. Elas jamais iriam crer num Cristo que elas não poderiam ver. Então, como é que eu posso crer? Como é que eu posso entender alguém que eu não consigo simplesmente enxergar minimamente? E agora eu não estou falando de visão natural, porque é possível, e claro que é possível, que aquele que não tem a sua visão natural, que ele tem uma visão incrivelmente sobrenatural. Porque você pode não ver naturalmente, mas você pode enxergar sobrenaturalmente. Aqui, a afirmação de Jesus Cristo, essa segunda afirmação, esse segundo manifesto acerca dele mesmo, diz: eu sou a luz do mundo. A convicção de quem ele era nos ensina muito, porque infelizmente muitas pessoas não sabem quem são, porque obviamente não buscaram entender quem Jesus é. E o que Jesus é vai responder primariamente quem nós somos, ou pelo menos quem devemos ser. A luz, a palavra para luz aqui é phos, lá na língua grega, e retrata como somos todos cegos por natureza. É oferecido um remédio pelo qual podemos ser libertados e resgatados das trevas e feitos participantes da verdadeira luz. É essa a promessa. É isso que Jesus traz quando afirma de si próprio que ele é a luz para aquelas pessoas. É o remédio que aquelas pessoas precisam para voltar a ver. Ou, na verdade, para começar a enxergar. Eu quero que você entenda. E eu quero que você entenda muito bem como uma característica evangelística e desafiadora dessa mensagem. Não será ruim morrer sem ver a luz do sol, a luz do dia, mas será terrível morrer sem ver a luz do mundo. Jesus ele fala que ele é essa luz do mundo. Um texto antes, no mesmo livro,
Jesus ele vai ensinar melhor vou falar de Mateus, o Evangelho de Jesus de acordo com Mateus. Ele vai afirmar lá no capítulo 5 para cada um de nós: vocês são a luz do mundo, mas não confunda, essa luz não é própria. Você é luz do mundo quando aquele que é a luz reflete na sua vida. Eu e você não temos brilho próprio. A segunda palavra que quero chamar a atenção, a primeira é luz, a segunda palavra é mundo. Esse benefício da verdadeira luz é oferecido para o mundo inteiro, pois com essa afirmação ele pretendia remover a distinção não apenas entre judeus e gentios, mas entre os eruditos e ignorantes, entre as pessoas distintas e as pessoas comuns, entre aquele que tinha e aquele que não tinha. Veja, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo são todas as pessoas. Há um jargão popular, um adágio das pessoas que diz que Jesus, que é Jesus, não agradou a todos. Então, quem sou eu para poder agradar? Isso é o que os outros dizem. Isso é o que o povo diz. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do mundo não é a voz do Senhor. Deus, ele veio para ser a luz do mundo, mas nem todos verão essa luz. Nem todos se agradarão dessa luz. Nem todos estarão satisfeitos com essa luz. Para poder ilustrar, imagine você em um quarto e uma luz é acesa, ou a janela é aberta, ou alguém acende a luz sobre um abajur, sobre a sua cabeça, e você ainda está com a sua visão ainda turva, porque passou algumas horas com os seus olhos fechados, e quando aquela luz é acesa, você imediatamente é ofuscado. Mas depois de algum tempo, você começa a se acostumar com aquela luz. Há pessoas que vão entender e que vão enxergar essa luz. E mais uma vez eu quero dizer, eu estou falando de um âmbito espiritual. Há pessoas que vão ver essa luz e há pessoas que simplesmente não vão enxergar essa luz. Porque tem pessoas que não se agradarão de Jesus, da luz do mundo. Embora ele tenha vindo para todos, nem todos se agradaram dele. Uma outra expressão que quero destacar aqui é em relação aos seguidores, quando ele vai colocar uma condicional do seu discipulado, um condicional para seguir a ele. Quem me segue? Temos aqui que verificar qual é a necessidade de buscar essa luz. Veja que quem me segue nos leva a entender, de uma certa forma, que existe também, ou existem também aqueles que não irão seguir. Se tem quem siga, tem quem não siga. Vamos citar mais um texto, quero abrir um parêntese aqui, vou citar mais uma passagem. Quando Pedro vai perguntar, Senhor, para quem nós iremos? Então, veja que há pessoas que seguem, e outras pessoas que não seguem, não seguiram e não seguirão, porque não entenderam ou não caminham pela luz. E veja que, ao mesmo tempo que Cristo, ele é a luz, ele também é o caminho, ele também é a verdade, e veremos que ele também é a vida. Aqui temos que entender, então, repito, e temos que verificar qual é a necessidade de buscar essa luz. Pois os homens, eles nunca, veja isso, a humanidade nunca se apresentará a Cristo para serem iluminados por Ele, até que saibam pelo menos duas coisas. A primeira coisa, que este mundo é treva, que este mundo é mau, que este mundo é de escuridão, que este mundo não tem luz. Então, vou repetir, as pessoas jamais buscarão a Cristo, a humanidade jamais buscará a Cristo para ser iluminado por Ele,
Se, em primeiro lugar, elas não reconhecerem e não souberem que este mundo é e está em trevas. E, em segundo lugar, essas pessoas não buscarão ser iluminadas por Cristo ou buscarão a luz do mundo, até que saibam e entendam que eles mesmos são completamente cegos. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer ver. De um certo ponto de vista ou de uma maneira, essa frase precisa ser pensada. Existem pessoas que acham que veem, que acham que enxergam, que acham que têm um discernimento espiritual, uma visão espiritual, quando na verdade é simplesmente uma visão embotada. É uma visão de si próprias, é uma visão limitada, não é uma visão pelo prisma, pela ótica, pela lente de Jesus Cristo, que ilumina todas as coisas. Há uma palavra bastante falada no meio da igreja hoje e até fora, chamada cosmovisão. A maneira como nós enxergamos a sociedade, como nós fazemos os nossos relacionamentos, está e deve ser pautada, norteada pela luz do Evangelho. E esse Evangelho de forma completa. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, além de ser o mensageiro, ele também é a mensagem. E o seu jeito, a sua maneira, é plena. A plenitude, A com H, a plenitude em Jesus Cristo. Toda luz, por mais forte que seja, será trevas quando diante da verdadeira luz, a saber, Jesus Cristo. Eu quero colocar mais um termo que aparece aqui, ele vai dizer assim, olha, terá. Vamos lá? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ou seja, de maneira nenhuma vai andar. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá. Deve ter. Não apenas ver. Não é apenas ver, é ter, é possuir essa luz da vida. Não é uma luz qualquer. E a palavra para vida é Zoe ou Zoé. E fora de Cristo não há sequer uma centena de luz verdadeira. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas sendo iluminadas com todo tipo de luz, menos da luz verdadeira. E pior, além de serem mal iluminadas, buscam iluminar outras pessoas com outro tipo de revelação. Meus irmãos, muito cuidado com isso. Nós precisamos estar firmados na palavra. Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, essa igreja em plantação. Meus irmãos, estejam firmados na palavra, firmes no caminho, com Cristo te iluminando, porque Ele é a luz do mundo. É Ele quem traz a visão para esse passo que você quer dar. É Ele quem te dá a vida. Não existe, repito, não há sequer uma centelha, uma fagulha de luz verdadeira fora de Cristo. Pode haver alguma aparência de brilho, mas se assemelha a um raio. Se assemelha a algo que vem, passa e acaba, que apenas traz um deslumbre aos olhos, mas logo some. O Senhor Jesus Cristo, ele não é um raio do mundo, ele é a luz do mundo. Ele não traz um deslumbre para você ficar deslumbrado, não. Ele traz uma realidade. Ele tira aquela cegueira e coloca em você visão espiritual para que você possa enxergar a vida e a vida eterna. Embora você não veja Jesus Cristo manifestado em forma corpórea, fisicamente, Ele diariamente lança luz sobre nós pela doutrina do Evangelho e pelo poder do seu Espírito.
Ainda que para muitas pessoas, para um grupo muito grande de pessoas, seja complicado enxergar, visualizar, verificar esse Cristo, porque você não toca, você não tem a manifestação dele física, corpórea, mas Deus ele faz isso por meio do seu Filho e do agir do poder do Espírito Santo, através da sã doutrina, através da luz que ele coloca sobre a sua palavra. Nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente para os nossos dias. O caminho que você percorre não é outro caminho, ou não deve ser outro caminho, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. A verdade que você professa, confessa, que você publica, que você espalha, não deve ser uma verdade, mas deve ser a verdade. E só podemos entender a verdade por meio da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Ele se dá a revelar, porque ele coloca luz sobre as trevas. Ele coloca luz sobre a escuridão. O manifesto de Jesus é que ele se coloca para iluminar a si mesmo, que é o caminho, e assim nós passamos a ser refletidores. Você é um refletor da luz de Cristo. Por isso fomos feitos luz do mundo. É por isso que onde nós chegamos, as trevas devem ser dissipadas, porque a igreja é a manifestação visível, é de enxergar, é a manifestação visível, ou seja, a luz que brilha, que mostra distância, forma, jeito, cor, maneira, é a manifestação visível de um reino invisível. Nós estamos diante de um tempo de extrema dificuldade, onde os relacionamentos superficiais estão sendo confrontados por causa da profundidade do Evangelho. Ainda que no meio virtual, com tecnologia sendo usada para muita coisa, mas nós não podemos desprezar esse momento. Precisamos aprender com esses dias. São mais de 100 dias de isolamento. São mais de 100 dias de possibilidade de nós colocarmos luz sobre as nossas mentes e coração, de orar e pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a Tua glória. Senhor, ilumina os nossos passos. Senhor, ilumina o nosso caminho. Seja o nosso caminho e ilumina o nosso caminho. Observe, dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Evangelho de Jesus não há um espaço para que eu queira brilhar. O certo é que nós não brilhemos. O certo é que nós venhamos desaparecer. O certo é que nós possamos sair de cena para que Cristo possa brilhar. E é fato que nos momentos mais difíceis, são nas trevas mais densas que a luz de Cristo pode se manifestar de maneira mais gloriosa. Esse momento que nós estamos vivendo, de perseguição ou uma aparente perseguição, de um momento de dificuldade, onde nós somos privados dos nossos cultos públicos, um momento onde nós somos privados do contato e do afeto físico, nós precisamos, em primeiro lugar, recorrer à sã doutrina, recorrer ao Evangelho de Deus, porque pelo seu poder ou pelo poder do seu Espírito, ele tem se manifestado a nós. Em segundo lugar, precisamos recorrer ao poder dele. Recorra ao poder de Deus. Recorra a ele para que ele possa de fato colocar luz sobre aquilo que está como densa treva. Somente o poder do Espírito Santo de Deus pode iluminar o seu caminho. Somente o poder do Espírito Santo de Deus pode iluminar o caminho da sua família, dos seus familiares. Somente o poder do Espírito Santo de Deus pode mudar a pessoa por quem você tem orado. A luz que há em você não é sua, mas é a luz do Espírito. Busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado. O manifesto do Cristo de Deus é esse: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A vida deve ser vivida, não da maneira como você ou eu pensamos, imaginamos muitas vezes, mas deve ser vivida por Cristo. Já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Essa vida já não nos pertence, porque a luz do mundo, Cristo, se manifestou corporeamente. E ainda que nós não o vejamos hoje, não tenhamos a sua presença física, nós somos orientados aqui agora, de forma virtual, em um vídeo, num áudio, de várias maneiras. Somos orientados pela sã doutrina, pela palavra de Deus. O desejo do meu coração é que logo possamos estar juntos. O desejo do meu coração é que logo nós possamos estar caminhando lado a lado, nos abraçando com o beijo santo, como é falado na Bíblia. Mas, por enquanto, que nós possamos entender que Deus ele não desampara aqueles que buscam por Ele. Seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Coloque luz sobre o seu caminho. Não queira andar pela estrada. Não queira caminhar a sua vida no escuro. Não queira arriscar como um kamikaze, percorrer uma estrada com os faróis desligados. Coloque luz sobre a sua vida. Coloque luz sobre a sua caminhada. Coloque luz sobre a sua existência e você terá a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia da sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que entenderam o manifesto, o Cristo que é a luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, durante a nossa caminhada. Coloque luz sobre os becos escuros da nossa existência. Coloca luz, Pai, seja luz nos quartos escondidos de pecados não confessados, de insubordinação, de indisciplina. Coloca luz, Pai, sobre toda covardia para que possamos ter coragem. Coloca luz sobre toda timidez para que possamos ser ousados. Coloca luz sobre toda essa cidade para que todos possam confessar que o Senhor é a luz do mundo. Seja conosco, Pai, eu te peço, por Jesus. Amém. Amém. Deixa seu comentário, deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se você está ouvindo esse áudio no podcast, manda um e-mail para a gente, acesse o nosso site, nossas redes sociais, vamos interagir, vamos caminhar juntos. Se você tem alguma dúvida, gostaria de alguma ilustração a mais, um estudo bíblico mais profundo sobre esse tema, deixe sua mensagem, escreva para a gente e a gente quer responder você tão logo seja possível. Deus abençoe, tenha um excelente dia e até a semana que vem.